Bom, pessoal, eu voltei aqui, tive que parar porque o vizinho tá fazendo a reforma, daí toda vez que ele começa a fazer o barulho eu já paro, porque senão fica impossível vocês ouvirem o que eu tô falando, tá? Então ficou um vídeo cortado, mas daí é bom que vocês não vão cansando tanto a minha voz, tá? Então, gente, agora a gente vai começar a falar sobre os blocos econômicos, né? O porquê que então é importante, qual que é o objetivo, né, de você formar blocos econômicos. Como eu estava falando no vídeo anterior, a ideia é você se mostrar mais competitivo no mercado. Quando eu me uno a outros mercados, eu aumento o meu mercado, né, de exportação e importação de mercadorias, eu fico mais forte em relação a outros países, tá? Então, me tornar mais competitivo a partir da década de 90 é interessante, porque os fluxos, né, de capital, de investimentos estavam acontecendo, tá? Sempre quando a gente falar de blocos econômicos, gente, vocês têm que ter em mente que existem níveis de integração, tá? Quando eu falo Mercosul, vocês estão vendo vários aqui, né? Eu vou tratar na aula de hoje os mais importantes e os que caem no vestibular, tá? Que, né, no caso seria o Mercosul. A gente vai falar um pouco sobre a NAFTA e vamos falar o NAFTA e vamos falar um pouquinho sobre a União Europeia, tá? Inclusive a União Europeia, a gente vai ter uma aula só sobre ela, porque além de ser o bloco, né, mais importante que a gente tem, é o mais evoluído, tem uma série de atualidades para a gente tratar que está acontecendo, tá? Então a União Europeia vai ser a aula que vem, que vai ser só uma aula para ela, certo? Mas existem outros blocos aqui, só que como vocês são terceiro colegial, eu não consigo tratar de todos, tá? Mas se vocês tiverem dúvidas, fizerem a leitura da apostila e quiserem me mandar as dúvidas, fiquem à vontade, tudo bem? Então, voltando. Quando eu falo de blocos econômicos, né, eu falo lá União Europeia, o NAFTA, a gente tem que ter uma noção que existem níveis de integrações diferentes, né? Tem níveis mais avançados, são aqueles blocos econômicos que eles estão mais evoluídos, que eles têm mais vantagens econômicas, que eles têm mais vantagens, né, de se estar num bloco econômico do que outros, tá? E o que é estar mais avançado, né? Quanto mais níveis de integração esse bloco vai tendo, mais vantagens econômicas também ele vai ter, tá certo? Então, quais são essas vantagens? Quais são esses níveis de integração? O primeiro que a gente fala é o Zona de Livre Comércio, tudo bem? O segundo seria a União Aduaneira. O terceiro seria o Mercado Comum. E o quarto, a União Monetária, tá? Então, essa setinha que vocês estão vendo aqui, ó, conforme um bloco econômico, né, vai aderindo a mais níveis de integração, mais avançado ele é. Então, o bloco que tiver a União Monetária, vocês sabem que é o bloco mais fortalecido, é um bloco mais solidificado que a gente fala, né? Porque ele tá mais bem estruturado, certo? Aqueles blocos que estão na zona de livre comércio, ele ainda está num nível de integração bem fraco, né? Ele só tem ali livre passagem de mercadorias de baixa tarifa, tá certo? Ou tarifa nenhuma. Então, esses são os níveis diferentes que a gente vai tratar na aula hoje, certo? Então, vamos lá. O primeiro nível, nível 1, seria a zona de livre comércio. Então, é o que eu falei para vocês, é basicamente a livre passagem de mercadorias, tá? Isso fica muito claro para gente quando vocês, por exemplo, vão viajar, certo? Vocês são lá todos muito chiques, muito ricos e vão para os Estados Unidos e compram um tênis da Adidas lá. Da Adidas não, porque a Adidas é alemã. Vamos pensar em tênis da Nike, certo? Aí vocês chegam lá, eu vou chutar dados, porque eu sou realmente muito ruim nisso. Comprei um tênis da Nike lá e paguei US$ 50. Daí você fica fazendo a conversão, né? US$ 50 pro real. Você fala, poxa vida, mas que barato que tá esse tênis, né? Por que será que quando ele entra no Brasil, ele não chega com esse preço, certo? Por conta do protecionismo econômico, né, gente? Se a gente deixar produtos importados entrar no nosso país com o valor que eles realmente são, né, de que eles vieram dos países, a gente não compra produto nacional, né? A gente quer enganar quem? A gente olha lá na prateleira, né, um Nike e olha lá eu não sei nem falar um exemplo de tênis brasileiro, né? Vamos pensar um quichute. Gente, quichute é muito antigo. Pesquisa aí o que é um quichute. É um tênis muito antigo, vocês não vão saber o que é. Enfim, é um tênis que era brasileiro, tá? Então você olha lá, um tênis da Nike e um quichute brasileiro. A gente tem a tendência, né, de sempre acabar optando pelo produto que vem de fora, o produto estrangeiro, na ideia de que tem uma qualidade melhor. E muitas vezes, de fato, eles têm a qualidade melhor, certo?
Então, isso que acontece, né? O fato de um produto entrar no meu país, eu pôr uma tarifa sobre ele, isso é chamado de protecionismo econômico. Eu preciso proteger a minha economia, eu preciso fazer com que a população opte pelo produto nacional ao invés do estrangeiro, senão eu acabo só enriquecendo o outro país e não desenvolvo o comércio, não desenvolvo a indústria brasileira, certo? Então, quando a gente fala que um país faz parte de uma zona de livre comércio, você tem essa redução desse imposto quando entra o produto, certo? Ou ausência, certo? Então, entra com o mesmo valor. A ideia é baratear o preço. Para vocês terem uma noção, um exemplo que a gente tem é o NAFTA, tá? É um bloco econômico entre o Canadá, o México e os Estados Unidos, né? Que são os países ali da América do Norte, tá? Então, o que acontece? Todo produto que entra, por exemplo, do México para os Estados Unidos, ele entra ou com uma taxa reduzida, certo? Ou ele vai entrar com nenhuma taxa, redução total da taxa, certo? Só que o que acontece, né? Vamos falar um pouquinho aí de atualidades. Em 2017, assumiu o governo do Trump. E o que acontece? O Trump, ele sempre tem, né? Ele venceu as eleições, na verdade, com esse discurso, né? De American First, vamos fazer a América grande novamente, sempre enfatizando a questão de valorizar a economia norte-americana, tá? Estados Unidos primeiro. A vantagem econômica tem que ser primeiro para os Estados Unidos, depois os outros países, tá? Então, a partir desse discurso muito forte, ele conseguiu vencer as eleições, tá? E o que ele dizia? Que a balança comercial norte-americana estava desfavorável. O que isso quer dizer? Eles diziam que os Estados Unidos estavam importando produtos desses países aqui e também de outros países fora do bloco, mas principalmente dentro do NAFTA, tá? Estados Unidos estava comprando muito mais produtos mexicano e canadense e vendendo menos, tá? Para você ter uma balança comercial favorável, você tem que exportar mais, certo? Você tem que vender mais e importar menos, tá certo? E o Trump acusava o contrário, certo? Então, ele cria aí, ele diz, né, que essa balança estava desfavorável e que talvez o NAFTA não era mais algo viável para os Estados Unidos, uma vantagem econômica, tá? A partir de discussões entre esses países, eles chegaram à conclusão que era melhor fazer um novo acordo, tá? Então a gente diz que na verdade o NAFTA praticamente não existe mais. O que vigora agora nesse novo acordo é esse bloco aqui, né? USMCA, que é Estados Unidos, México e Canadá. Basicamente aqui as iniciais, tá? E o que tem diferente aqui? Há uma sobretaxa em produtos do Canadá e México. Então já não é mais uma livre comércio ali, não tem essa redução de tarifas, né? Alguns produtos os Estados Unidos está taxando, certo? E o que pensa, né, o México, o que pensa o Canadá quando os Estados Unidos faz isso, né? Eles acatam, tá? Eles acatam porque se a gente for olhar aqui, por exemplo, esse dado, 70% do mercado externo mexicano é os Estados Unidos, né? Então, eles vendem muito para os Estados Unidos. Então, é uma ideia de dependência econômica mesmo, norte-americana, e eles acabaram acatando o acordo, tá? Outra coisa que vocês têm que saber é em relação às maquiladoras, certo? Vocês já ouviram falar das indústrias maquiladoras mexicanas, certo? Então, ó, olhem aqui nesse mapa. Aqui a gente tem o México, certo? E aqui a gente tem os Estados Unidos. E a gente viu que grande parte nessa parte fronteiriça aqui entre Estados Unidos e México, a gente tem as indústrias maquiladoras, que são basicamente indústrias montadoras mexicanas. Tá? O que aconteceu? Os Estados Unidos vendo, né, que aqui no México você tem uma mão de obra numerosa e barata, vendo que aqui os impostos são baixos, vendo que no México não tem uma lei trabalhista tão forte, não tem uma lei ambiental tão forte, o que eles começaram a fazer? É muito mais vantajoso eu produzir no México do que produzir nos Estados Unidos, certo? Então, eles começaram a construir indústrias, principalmente na área de fronteira entre Estados Unidos e México. Porque pensa comigo, se até então era uma área de livre comércio, produz aqui no México e entra nos Estados Unidos sem taxa nenhuma, certo? Então, se for pensar, foi, na verdade, uma ideia genial, né?
Genial assim, genial do mal, né? À custa de muita exploração de mão de obra. Se vocês tiverem a oportunidade, né, de procurar no YouTube, eles sempre acabam optando, né? Desculpa. Eles sempre acabam optando pela mão de obra feminina, que é uma mão de obra mais barata ainda, então tem muita exploração aí norte-americana em relação ao México, tá? Diz o Trump que ele quer acabar com essas indústrias, tá? Por que aconteceu? Essas indústrias elas saíram do Nordeste dos Estados Unidos e foram aqui para a fronteira com o México, tá? Então ele tirou emprego norte-americano e gerou emprego no México, tá? Então gerou emprego, mas é um emprego de mão de obra explorada, que ganha pouco, tá certo? Então isso também é algo que vocês têm que pensar aqui quando a gente falar de México e a gente falar de NAFTA, tá? Bom, o segundo nível de integração, como eu comentei, né, é a evolução. Então a gente tem aqui a União Aduaneira, que seria o nível 2, tá? Então é uma zona de livre comércio, então tem redução de taxa ou taxa nenhuma, né, entre esses países, mais uma tarifa externa comum, que a gente chama de TEC, tá? Então o que acontece? Então, o que acontece, pessoal? Até então, a gente estava falando de livre circulação de mercadoria entre os países do bloco, tá? Só que a gente tem que ter em mente que não são todos os produtos que os blocos produzem, né? Se a gente for, por exemplo, pensar no Mercosul, né? Os países do Mercosul, eles são basicamente países de venda de commodities, né? De exportação de commodities. E quando eles precisam comprar um produto que vem de fora do bloco, como que funciona, né? Quando eles precisam comprar tecnologia, quando eles precisam comprar coisas que não são produzidas dentro dos países do bloco. Daí seria a União Aduaneira, tá? Então, é a zona de livre comércio, mais uma tarifa externa comum, que é a TEC, tá? Coloquei um exemplo aqui do tênis só para a gente ter uma ideia, certo? Então, nós aqui, que fazemos parte do Mercosul, tá? E a Argentina também faz parte do Mercosul. Então, somos dois países que fazem parte do mesmo bloco e precisam comprar produtos que vêm de fora, tá? Então, os Estados Unidos vai lá e vende para o Brasil, os Estados Unidos vai lá e vende para a Argentina. Como a gente já falou, né? Todo produto que vem de fora, ele é sobretaxado. Protecionismo econômico. Daí, o que acontece? O Brasil vai lá e coloca uma taxa de 15%. Certo? E daí a Argentina vai lá e coloca uma taxa de 20% em cima desse tênis. O que os Estados Unidos pensa? Bom, é muito mais fácil pôr no Brasil porque eles cobram menos impostos. Então eu vou começar a vender muito mais para o Brasil porque ele cobra menos impostos. Como eles fazem parte de um mercado comum, as pessoas vão ter acesso ao meu tênis da mesma forma, só que num valor mais barato. Tá? Então, o que acontece? Não é interessante ter taxas diferentes, porque um vai ser valorizado em relação ao outro, tá? Já que eles fazem parte do mesmo bloco econômico, tem que ser sempre vantajoso para todos que são integrantes do bloco, tá? Então, o que acontece? A taxa externa comum é exatamente isso. Eles vão cobrar a mesma tarifa dos Estados Unidos, certo? O Brasil vai cobrar 25%, a Argentina vai cobrar 25% em cima desse tênis, para que haja uma competitividade aqui econômica, tá certo? O exemplo, né, eu sempre vou fazer assim com a gente, né? A gente fala do nível de integração e a gente dá um exemplo. Um exemplo que eu tenho aqui para falar para vocês é da União Aduaneira, é o Mercosul, tá? Atualmente, quem faz parte do Mercosul, né, são os países do Cone Sul: Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, tá? A Venezuela, como vocês podem ver aqui, ela foi suspensa em 2016, tá? O que acontece? A Venezuela foi chamada em 2012, tá? Em 2016 ela foi suspensa, porque tem uma série de premissas, de regrinhas para você fazer parte de um bloco econômico, tá certo? Uma lei de regras e convivências ali para você poder fazer parte daquele bloco. Uma das coisas é você ter uma economia de mercado, ou seja, né, você ter ali a livre iniciativa, a livre concorrência entre esses países, né? Nada mais, nada menos do que uma economia capitalista.
tá? Já começa por aí, que a Venezuela atual vive num modelo socialista, certo? Então, ela fica aí sendo suspeita é, com essa justificativa. O que é uma justificativa mais ou menos, né? Porque se a gente for pensar, a Venezuela ela é socialista há algum tempo já, tá? Então, por que ela foi primeiramente chamada em 2012, né? Então, é algo para a gente refletir, tá? E a segunda coisa é respeitar a democracia e os direitos humanos, tá? Então, em 2016, a Venezuela foi suspensa na ideia de que eles estão passando por uma crise humanitária muito grande, né, dentro da Venezuela, muita gente passando fome, muita gente passando por uma crise econômica muito grande. Então, eles foram suspensos até eles resolverem essa questão dos direitos humanos, tá certo? Bom, em 2020, o que a gente tem que falar sobre o Mercosul? Tá? A gente atualmente, gente, passa por uma instabilidade política. Na verdade, o Mercosul ele sempre foi um bloco econômico de um pouco dificuldade de chegar nos consensos, tá? Primeiro que eles dizem que por o Brasil ser o país mais forte do bloco, né, economicamente falando, eles dizem de um imperialismo brasileiro muito grande, tá? Que o Brasil ele tem uma tendência a impor as suas taxas, uma tendência a impor o ritmo que o bloco tem que caminhar, tá? Então, sempre o Brasil aí, ele foi um pouquinho tem sido visto de uma forma meio ruim para os outros integrantes do bloco, tá? Sem falar da rivalidade entre Argentina e Brasil, que tem se acirrado nos últimos anos, né? Porque atualmente a gente tem um presidente, né? A gente tem um governo que a gente consegue perceber que ele é muito mais voltado, né? Para uma ideia conservadora, para uma ideia da direita. E aqui na Argentina a gente tem a ascensão do Kirchner, né? Não, né? Da Kirchner, né? Com um presidente que também é muito mais voltado para a esquerda, tá? Então, a gente tem esse probleminha político aqui entre esses dois países, tá? Bom, o ano passado vocês devem ter visto um pouquinho sobre atualidades, que houve um acordo, né, de União Europeia e Mercosul em 2019, tá? Qual que é a ideia desse acordo? Para que existisse uma livre comércio entre esses dois blocos, ou seja, produtos da União Europeia entrando mais baratos ou sem taxa nenhuma dentro do bloco Mercosul e vice-versa, tá? Isso foi anos de discussão, começou lá com o Fernando Henrique Cardoso essa discussão, tá? E eles chegaram a uma tentativa o ano passado de começar esse livre comércio, tá? Só que o que acontece, gente? Primeiro que muita gente festejou isso, só que a gente tem que ser muito inteligente quando a gente faz esse tipo de análise, tá? Porque se a gente for pensar, basicamente, o Brasil, os países do Mercosul, eles vendem commodities, tá? E os países europeus, eles são muito mais voltados para tecnologia e principalmente industrialização. Então, vamos pensar aqui, né? Vão ser produtos industrializados entrando no Brasil num preço muito mais barato, tá? Daí a gente pensa, pô, legal, né? A gente vai poder consumir produto europeu mais barato. Só que ao mesmo tempo a gente pensa que isso vai estagnar a nossa indústria, tá? Como que a gente vai conseguir competir com a industrialização europeia, né? Com os produtos entrando mais barato aqui pra gente. Isso acaba fazendo com que a gente fique cada vez mais um país agrícola e eles cada vez mais um país industrial. Professora, tem problema nisso? Tem, a partir do momento que um produto agrícola ele tem muito menor valor agregado, né? E um produto industrializado, um produto tecnológico, ele custa muito mais caro, tá? Então, querendo ou não, há uma vantagem econômica em relação a eles aí para conosco, tá? Então, é algo para a gente pensar aí. E o que que acontece? Esse acordo, ele meio que melou aí nesses últimos anos, por quê? Primeiro, essa relação, né? Que a França, a Alemanha, eles têm um protecionismo agrícola muito forte, ou seja, eles ajudam, né, os agricultores do seu país, eles têm os subsídios agrícolas, né, eles ajudam com fertilizantes, com maquinário para que o produto agrícola fique mais competitivo, tá? Então, a primeira coisa é que, né, em relação ao Brasil, esses países têm uma rixazinha aí por conta dessa ajuda dos países europeus, né, com os agricultores. E a segunda coisa é que o Brasil ele tem dado umas mancadinhas aí em relação ao meio ambiente, tá? O ano passado a gente teve
a questão das queimadas, né, da Amazônia, que teve uma repercussão muito grande mundial, tá? Além de a gente perceber que o atual governo não tem o respeito aí às minorias, principalmente o que se refere aos indígenas e os quilombolas, né, as comunidades quilombolas. E a Europa, ela leva um pouquinho mais a sério essa questão, né? A gente tem visto nos últimos anos, né, a Europa ter a crescimento de partidos ecológicos, que a gente fala, né? Então, não tem pegado muito bem para o Brasil aí. Daí eles têm falado que, né, que eles não vão aceitar esse acordo, né, esse acordo até o Brasil aceitar os pontos no i em relação ao meio ambiente, tá? Mas é algo que a gente precisa acompanhar, tá? O terceiro nível seria o nível de integração de mercado comum. Então, a gente vai agregando, né? Se um bloco ele é mercado comum, então ele tem zona de livre comércio, mais a união aduaneira e mais o mercado comum, tá? O que é o mercado comum? São as 4 liberdades. Agora a gente deixa de falar só da questão econômica e a gente fala de circulação de outras coisas também, tá? Então a gente tem livre circulação de mercadorias, livre passagem e circulação de pessoas, livre circulação de capital e livre circulação de serviços, né? Então a gente não está falando mais agora de mercadoria entrando e saindo. A gente está falando, né, de uma união, de um nível de integração muito maior, tá? Pessoal, tem que tomar cuidado, que eu vejo muita gente errando isso, tá? Falando que o Mercosul é um mercado comum, né? Mercosul, então, mercado comum do Sul, né? As pessoas fazem essa associação errada, tá? Não é um mercado comum aqui, certo? Existe a livre passagem de turistas, né? Então, se vocês quiserem ir para Argentina, para o Uruguai, né? Viajar, vocês têm a livre passagem, porque você é turista. Agora, se você for morar nessas cidades não, nesses países, você tem que ter ali a autorização, sim, do governo, tá? Bom, um exemplo que a gente tem de mercado comum é a União Europeia, tá? Na década de 80, eles assinaram um acordo que a gente chama de Acordo de Schengen, tá? Que eles falam da livre circulação de pessoas e serviços, tá? O que vocês têm que saber? Não são todos os países pertencentes à União Europeia que fazem parte do Acordo Schengen, tá? A gente vai falar mais sobre a outra aula. O Reino Unido, ele ainda, né, ele é apesar do Brexit já ter sido aceito, né, só no final do ano eles vão sair totalmente da União Europeia, tá? Mas desde o início, o Reino Unido, ele nunca participou do Acordo Schengen, né? Então não existia ali a livre circulação dentro do Reino Unido, tá? Existem países que não fazem parte da União Europeia, mas fazem parte do espaço Schengen, que é o caso da Suíça. Suíça não faz parte da União Europeia, tá? Mas para eles é vantajoso no que se refere a turismo, tá? Que as pessoas possam entrar livremente no seu país, tudo bem? A gente vai falar mais sobre a próxima aula também, mas esse acordo, né, esse tratado de Schengen, ele tem sido muito discutido se da viabilidade dele ou não, né, essa livre circulação de pessoas, essa livre passagem de pessoas, tendo em vista que ele facilita a entrada de refugiados na Europa, tá? Como tem uma menor fiscalização, né, como as pessoas podem andar aqui circular de forma facilitada, então eles alegam que esse tratado facilita também a entrada de imigrantes ilegais, tá? A gente vai tratar mais na próxima aula, certo? E para finalizar a nossa aula, a gente vai falar da união monetária, tá? Então é uma zona de livre comércio, mais uma união aduaneira, mais um mercado comum, tá? O único país que tem, então, a união monetária vai ser a União Europeia, tá certo? Que eles vão usar como moeda o euro. De novo, né? Não são todos os países pertencentes à União Europeia que utilizam o euro, tá? O Reino Unido, por exemplo, nunca utilizou, a Dinamarca não utiliza, certo? Muitos deles preferem manter, né, a sua soberania econômica ali em relação à sua moeda do que ficar submisso a um banco da União Europeia, um banco europeu, que a gente fala, tá? E, ao mesmo tempo, tem países que não fazem parte da União Europeia e tem o euro, que é o caso do Kosovo, Montenegro, são países, né, que recentemente aí, tiveram sua independência e utilizam o euro como moeda, mas não são da União Europeia, tá?
Pessoal, qual que é a vantagem de você ter uma moeda comum, tá? Você tem uma circulação de mercadorias mais facilitada. Como assim, professora? Vamos pensar que antes do euro, né, você tinha ali a Itália e a Alemanha, tá? Para você fazer a troca de mercadorias, o que tinha que ter que ser feito antes, né? Pegava-se a mercadoria italiana, convergia, né, a moeda italiana para dólar e vendia para a Alemanha, tá? Então tinha toda essa conversão em dólar, que é a moeda, né, oficial do mundo aí, converte em dólar e vendia para a Alemanha, tá? Então, quando você coloca a mesma moeda, você tem essa livre circulação aí muito mais fácil, tá? Agora, uma desvantagem é o que eu falei, né? A perda da soberania nas escolhas econômicas, tá? No caso, nós aqui no Brasil, a gente tem uma moeda que é o real, né? E só nós temos o real. Então, a gente tem uma soberania para a nossa moeda, ou seja, se um dia o Brasil quiser desvalorizar a sua moeda de forma proposital, tá? Porque o que acontece? Quando a gente desvaloriza a nossa moeda fica mais fraca em relação a outros, né? Então, principalmente quem vem de fora, consegue comprar, consumir muito mais dentro do Brasil, porque nossa moeda tá com um valor mais baixo. Muitas vezes se faz isso para conseguir exportar mais, tá certo? Então, por exemplo, se eu tenho minha moeda própria, eu consigo fazer isso, né? Em um momento de crise, eu vou lá, desvalorizo minha moeda para aumentar minhas exportações, tá? Quando eu faço parte de uma união monetária, eu não tenho essa soberania, tá? Porque não é o banco do meu país, é o banco europeu, tá? No caso aí da União Europeia. Então, quem pode aumentar e diminuir o preço da moeda é o Banco Europeu, não é a França, não é a Alemanha, não é a Itália, entende? Então, eles ficam muito presos, amarrados aí a um banco central, tá? Então, quem sofre muito com isso, por exemplo, né, a gente vai falar mais também na próxima aula, é a Grécia. A Grécia, desde 2008, ela tem passado por muitos problemas aí econômicos, né, desde a crise que teve nos Estados Unidos, depois repercutiu na Europa, tá? Eles têm muitas dificuldades aí para participar da União Europeia, tá? Porque a Grécia, basicamente, gente, ela vende produtos primários, né? Ela vende azeite, vinho e turismo, tá certo? E ela vende vinho, azeite e turismo na moeda de euro. Daí você tem lá o Chile que vende as mesmas coisas numa moeda muito mais barata, entende? Então, assim, fica muito difícil para eles se manterem dentro do bloco da União Europeia, de manter o euro, porque na grande maioria das vezes é mais desvantajoso para eles do que vantajoso, tá? Mas fiquem tranquilos que a gente vai falar a próxima aula, tá? Pessoal, eu peço a agradecer a vocês a atenção e peço desculpa que vocês perceberam, né? Eu ando com uma faltinha de ar aqui, mas já tá sendo resolvida, já tô tomando remédio, tá tudo certo, tá? Mas eu percebo que quando eu falo muito, eu começo a dar falta de ar. Então vocês perceberam, acho que em alguns momentos da aula que eu precisei dar umas pausas maiores. Mas é isso. Se vocês tiverem dúvidas, pode me mandar no celular, tá certo? Estou à disposição de vocês e semana que vem a gente fala de União Europeia, então, tá bom? Bons estudos para vocês e até mais.